nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. No lugar idílico e à beira do rio Paiva, fica um dos mais sui generis monumentos patrimoniais da região, com classificação na categoria dos Monumentos Nacionais desde 1916. A medieval e simbólica, mas também enigmática, Igreja de Nossa Senhora da Conceição, popularmente conhecida por Ermida do Paiva ou Igreja das Siglas. É seguindo pela Estrada Nacional 225, na União de Freguesias de Picão e Ermida, a uns 6 km de Castro Daire, que nós chegamos até ela. E que cenário se nos depara? Um antigo espaço monasterial com fundação no século XII e com evoluções arquitetónicas na sua igreja, séculos XIII, XVI, XVIII e mesmo século XX, e com uma particularidade que a torna em todo o lado conhecida por Ermida das Siglas. A profusão e a diversidade de siglas dos construtores medievais que mostra nas paredes, num tempo em que, mais do que especulativos, esses pedreiros livres eram operativos. Mas a origem deste lugar é a da fundação de um mosteiro masculino para os cônegos regrantes de Santo Agostinho, na segunda metade do século XII, por iniciativa de 2 monges franceses, um de nome Dom Roberto e o outro de nome Dom Afonso, talvez pertencentes à entourage do rei português Dom Afonso Henriques, que vieram constituir esse mosteiro precisamente numa herdade da coroa. Desses tempos medievais mais recuados, ficaram 2 inscrições. A inscrição funerária de Dom Roberto, o fundador, que em português moderno diz o seguinte: na era de 1168, no mês de outubro, faleceu o Padre Roberto. E a inscrição comemorativa da sagração da Igreja, que também num português moderno diz assim: na era de 1214, o bispo de Lamego, Dom Paio, presbítero premonstratense, em seu nome consagrou. Também 1214 deve ser o ano da construção da zona monasterial, agora arruinada por ação do tempo e por incúria dos homens. Nos séculos XIV e XV, o mosteiro da Ermida passa por altos e baixos. Primeiro é dissolvido o mosteiro e depois o rei Dom João I concede certos privilégios aos moradores de um lugar próximo, referindo que é para fazer mercê a Santa Maria da Ermida. Mas a Ermida não resiste à crise e a Igreja de Santa Maria acaba reduzida à paróquia servida por clérigos regulares. O século XVI traz consigo um novo ânimo. O rei Dom Manuel I faz doação ao conde de Vila Real, Dom Pedro de Menezes, do padroado do mosteiro da Ermida. E depois dá-se a conversão das terras do mosteiro para couto de um foral da Ermida, convertendo-se logo de seguida para terras da comenda da Ordem de Cristo, para, no ano de 1574, a Igreja já pertencer ao padroado real e integrar o território diocesano lamecense. E nos séculos seguintes dão-se obras, entalhamentos, douramentos, pinturas dos retábulos mor e dos retábulos colaterais, feitura do sino, do púlpito, confessionário, etc. No século XX, a Igreja foi intervencionada para obras de conservação e restauro. A Igreja é de inspiração arquitetónica românica, embora já transitando para o gótico. Mostra-se com paredes grossas, austeras e contrafortadas. Vêem-se arcos românicos de volta completa e outros de feição gótica em arco de volta quebrada. Ostenta um conjunto de carrancas com figuração humana e animal e outras decorações vegetalistas, geométricas e de símbolos religiosos, com significação esotérica. Observa-se o interior de uma só nave que é coberto por uma abóbada, num ambiente escuro, frio, austero,
e com janelas que mais parecem seteiras por onde a luz pouco entra, convidando ao recolhimento e à oração num espaço de penumbra. E sem esquecer o grande conjunto de siglas gravadas nas paredes, cujo significado é enigmático. Também deste monumento saíram 2 peças artísticas para museus. Uma cruz florenciada do século XIII, que se mostra no Museu Nacional de Grão Vasco, confeccionada em cobre dourado e com extremos em flor de lis. E, principalmente, o famoso báculo da Ermida do Paiva, símbolo da liderança dos pastores de almas, que pertence à coleção de arte do Museu Nacional de Arte Antiga, feito também de cobre dourado e todo decorado com baixos relevos que representam a vigília religiosa, parecendo de uma artística bizantina. Vão e conheçam a Ermida do Paiva, um lugar com uma aura espiritual, mas que também é um dos mais ricos monumentos religiosos medievais de toda esta nossa região. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos, às 13 horas, com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.